Olá! Oi. Olá, Marcela. Conseguimos. Ah, Tá conseguiu. me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo sim. Tem Ah, um pouco de interferência, mas sim, consigo. ah. Então, deixa eu só ver aqui. Eu acho que acabou entrando no perfil do pessoal. Olha, agora que eu tô vendo, não foi com o perfil da Delibode de Como é? Psicologia. Deixa eu tentar só entrar de novo. Quando você solicitou, foi o pessoal, Tá, o meu Instagram pessoal. Eu vou sair e voltar rapidinho, tá, viu? Pode ir. tá? Aham. Olá, só um instantinho. A gente tá tendo um problema de conexão. Já já a Adele chega. A gente espera mais um pouquinho para ela se conectar para a gente bater um papo sobre yoga. É sobre saúde mental, saúde física e saúde mental. E aí, vocês estão bem? Como é que tá todo mundo? Agora. Agora. Foi? Olá, Marcela, você Isso. me ouve? Você me Aí. ouve? Sim. Uhum. Então, recebendo, né, hoje Marcela aqui no para fazer essa live, o projeto Mais Qualidade de Vida na Pandemia. A gente utiliza para falar desse projeto a imagem do ipê amarelo, que é uma árvore que floresce na seca, né? É uma árvore muito relacionada à resiliência. E aí Uhum. esse tempo de pandemia faz a gente refletir, né? Como está a nossa resiliência, como estamos lidando aí com essa pandemia, com as adversidades e o que é possível, né, também florescer na pandemia, né? O que é possível desenvolver, aprender com ela. E Marcela, a primeira convidada do projeto, Marcela Teles, professora de yoga, minha professora de yoga, né? Me acompanhou aí nessa Sim, pandemia, esses momentos, né? E a yoga foi sim. muito importante para mim, né? Nesse momento, eu acho que trouxe muito equilíbrio, principalmente no início da pandemia, né? Que todo mundo ficou muito incerto, todo mundo preocupado, medo do futuro, como ia ser, ninguém sabia o que ia acontecer. E quando eu fazia minha aula de yoga, eu desacelerava minha mente, eu centrava e trouxe muitos benefícios. Então, a partir dessa reflexão, né, que eu fiz com algumas pessoas, eu falei, nossa, tem temas tão relevantes que eu acho que é importante a gente transmitir para as pessoas, né, nessa época agora de quarentena. A yoga, próxima semana nós vamos convidar a oftalmo, Priscila Silva, para falar da saúde dos olhos na pandemia, né? Nós estamos mais expostos à tela. A tela tanto em quem faz home office, né? Como quem está fazendo ensino à distância, ensino online. Então, é muita exposição, o número de horas elevado à tela, né? E o que é que acontece com nossos olhos, né? Como proteger nossos olhos? Então, essas são as duas palestras aí, lives, né? E quero saber, Marcela, que você se apresente, saber como a yoga pode ajudar na saúde física e mental, né? Você se apresente, fale um pouquinho para a gente do seu trabalho e vamos batendo papo, né? Fluindo. Tá. Você tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo bem. Então tá bom. Então, eu trabalho com yoga, já acho que
5 anos e meio, vai fazer 6 em breve, em novembro, faz 6 anos. Como professora, eu sou praticante há mais de 15 anos. Eu comecei a praticar yoga porque eu tive problema na coluna durante toda a adolescência, né? Eu fui aquela adolescente que usou aparelho ortopédico, aqueles aparelhos que consertavam a coluna, e aí eu fui uma pessoa que se desenvolveu com a coluna fraca, com os músculos das costas fracos. Então, quando eu tirei o aparelho, meu médico falou para mim que eu tinha que continuar fazendo exercício físico para que meus músculos das costas se desenvolvessem e sustentassem minha coluna, do contrário, os desvios voltavam. E aí eu passei a praticar musculação por volta dos 18 anos de idade, 19, e aí, por um acaso, a academia que eu fazia musculação tinha aula de yoga, e aí uma vez eu fui para fazer uma aula de step, daquelas aeróbicas, né, de antigamente. Sim. Aí Uhum. eu fui fazer uma aula de step e a professora faltou porque ela estava gripada. E aí a dona da academia, que é a Ângela Borim, né, na época ela era a dona da academia Mais Vida, e aí ela fez: por que você não faz uma aula de yoga no lugar da aula de step? Aí na hora eu falei: eu, aula de yoga? Onde já se viu? Eu, tão agitada, entendeu? Essa coisa não é para mim. E aí ela falou assim: vai lá que você vai gostar. Aí eu fui para uma aula, eu fui para essa aula, né, que era com Esmeraldo Reis, que depois virou meu professor de yoga. Conheço, Esmeralda. Pois é, exatamente. E aí eu entrei na sala e quando começou a aula, eu tomei um choque, assim, eu fiz: nossa, isso é yoga? Isso é um barato. E aí não larguei mais. Foi uma aulazinha, Uhum. 1 hora de aula. E aí, quando eu fiz a aula, eu não quis mais parar. Eu passei aí todos os dias e aos poucos eu fui largando a musculação, larguei as atividades aeróbicas também e fiquei só dedicada ao yoga. E aí, com isso, eu pude fortalecer minha coluna, né, minhas costas. Então, desde os 23 anos de idade, eu pratico yoga para manter minha coluna saudável, meu corpo saudável. Com o passar do tempo, eu tive problemas de endometriose também. E aí eu pude resolver os problemas de endometriose e eu mantenho, né, meu útero saudável também com as aulas de yoga, fazendo posturas diárias para que o útero funcione da melhor forma, né? E eu não precise ter que operar e outras coisas. Então, eu passei a usar o yoga para melhoria mesmo da minha saúde física, claramente, entende? Com o passar do Yoga tempo, como assim, remédio, né? yoga como remédio, Adele. Yoga é aquilo que eu tenho que fazer todos os dias. Senão minha coluna dói, senão meu útero pode dar problema, endometriose de novo. Então, para que eu fique bem, eu faço yoga mesmo. E aí, Sim. só que tem outros efeitos, né? E aí os outros efeitos que vieram foi, logo no início que eu comecei a praticar yoga, eu passei a dormir. Então, eu dormia muito bem. Passei a não ter mais problema de... Eu tinha sono cortado, sabe aquele sono recortado durante a madrugada? Ou então acordava exausta. E aí eu passei a dormir melhor. Eu comecei a ser uma pessoa menos intolerante. Eu sempre fui uma pessoa muito aguerrida, querendo as coisas tudo do meu jeito, né? E com o passar do tempo na prática de yoga, eu fui ficando mais suave, né? No sentido de brigar menos. Ser menos controladora, aceitar, né, a vida, aceitar a fluidez das A coisas, fluidez, né, das coisas. e aí eu entendo que houve uma mudança mental mesmo, né, mental, de Uhum. poder aceitar a vida do jeito que ela é e tirar proveito da vida desse jeito, né. Então, foram os benefícios. Excelente, Marcela. Que história bonita, né? Você passou aí, por acaso, né? Chegou na yoga, conhecendo através de uma professora que faltou e você, por acaso, caiu na aula de yoga. Esmeraldo, eu conheço, já pratiquei com Esmeraldo também, lá Sim, na Mais Vida, inclusive. E isso que você olha falou dos só, benefícios, a ginecologista, tem alguém falando, os ginecologistas têm que ouvir esse depoimento, sairia dos tratamentos convencionais. É. A endometriose, né, ela, sim, eu acho que tem vários níveis, né, Marcela, de gravidade, né? uhum, Pode sim, ser algo mais
E aí Uhum, a yoga, ela traz, né, esse alívio, né, que você trouxe, esse equilíbrio no geral, né? uhum. Então, é um remédio, é muito mais do que só uma prática, né, Marcela? Uma prática é um exercício Sim. físico, né? Tem também Não uma é, não é. filosofia, tem também uma filosofia, né, Marcela? No Sim. sentido de transmitir o que a prática, as posições de yoga transmitem. Tem toda uma filosofia por trás disso. Você pode explicar um pouquinho para a gente? O yoga ele começa historicamente como uma prática religiosa, né? Então, ligada Uhum, ao hinduísmo, que é a maior religião hoje no mundo, né? É lá da Índia. E aí é, certo. vem, chega como uma prática de autodisciplina, do tipo assim, Certo. o yoga ele nasce conectado com práticas de guerra, né? Quando ele começa quando ele é criado e começa a proliferar, existe um momento de disputa de terras, mesmo na Índia, né, de povos. E aí o que Uhum. fazer para preparar esses soldados para a guerra mesmo, tá certo? Então, hoje no Certo. Ocidente, hoje a gente tem uma relação com yoga, né, para trazer paz interior, para trazer calma, mas no início tinha uma relação clara com o bélico, né, com atitudes belicosas. Ah, Só que o que acontece? não Para sabia eu, disso. tem mesmo. Uhum. Só que para você brigar de forma efetiva, né, para que você vá para a guerra e consiga e vença, né, você precisa estar inteiro, você precisa estar conectado e você precisa treinar, você precisa se disciplinar. Então o yoga começa O como uma foco, estratégia mesmo. É, treinar o foco, isso. né? É. No nascimento, o yoga é muito parecido com o tai chi. O tai chi também começa como uma técnica de guerra, em que você vai treinar o seu corpo e a sua mente para se concentrar e Uma manter-se arte na batalha. marcial, né? Então, o yoga começa. Diga. Uma arte marcial. Exatamente. E aí, então é um exercício de autodisciplina. Quando você faz aquelas posturas, né? Quando você fecha os olhos e respira, se concentra, é um exercício de disciplina, certo? De autodisciplina. Então, está atrelado à religião, tá certo? A um movimento de disciplina religioso e da guerra, né? Com o passar do Uhum. tempo, o yoga vai se distanciando da religião, do hinduísmo e vai migrando para outras religiões. Então, a prática de si, essa prática do corpo, do cuidar da mente, vai migrar para outras Certo. religiões, como o budismo, o jainismo, na Índia também. Uhum. E aí, no decorrer dos séculos, começam a se perceber que existem benefícios no yoga que ultrapassa a relação religiosa, né? Porque a ligação religiosa do yoga, você trabalha o seu corpo para promover uma ascensão espiritual, né? Então, assim, Certo. você só vai se conectar com o eu universal, com isso que é superior a você, se você tiver disciplina, se você colocar, se você domesticar os seus desejos, se você não for mais vítima das suas vontades. Então, quando você consegue controlar suas vontades e seus desejos, que é parecido também com a ideia de guerra, né? Você precisa controlar os seus desejos Isso. para manter o foco. No caso, na religião, você efetua uma ascensão espiritual. Quando isso se descola das religiões, aí passa a fazer parte de uma prática cotidiana. E aí é onde vai começar a aparecer com o que a gente faz hoje. No final do século XIX, o yoga começa a ser praticado no sentido de uma yoga terapia. Não era, a prática de yoga não era do jeito que a gente conhece hoje. Ela era feita com um guru, né, uma única pessoa, que Uhum. alguém procurava esse guru, essa pessoa que sabia yoga, né, era um mestre de yoga, Sim. então alguém procurava um mestre de yoga que iria trabalhar, tipo assim, especificamente o problema daquela pessoa. Então era um processo de yoga terapia, em que tinha um guru e tinha um aluno só. Então era um Uhum. processo particular, era como se fosse um personal, uma aula particular. E Certo. aí a prática de yoga, tipo assim, os professores recomendavam algumas posturas para prevenir males, né? Ou para curar mesmo. Por exemplo, dor de Aí cabeça, pique de começou cabeça para baixo. a entrar nessa ideia da prevenção, né, de doenças. Da prevenção. Isso, perfeito. A Começou prevenção a. conectada à saúde mesmo. Uhum. Sai do terreno da religião e no final do século XIX ele entra na esfera da saúde mesmo, da prevenção de doenças e de cura.
E aí, só que assim, não é uma história linear, né? Desde o nascimento do yoga até o final do século XIX, houve um momento em que o yoga desapareceu da Índia, o processo de colonização da Índia pela Inglaterra fez o yoga desaparecer, aí o yoga você só encontrava, se eu não me engano, era no Tibete, num espaço bem, bem restrito, então o yoga se perdeu na Índia. No final do século XIX foi que começaram a se contratar pessoas, né, supostamente professores, para viajar para esse monastério, onde ainda se praticava yoga, para aprender e trazer de volta para a Índia a prática de yoga. Aí é quando essa conexão passa a ter uma relação mais forte com a saúde, mesmo com o trabalho do corpo, com o trabalho físico. E aí, no início do século XX, a gente vê se proliferar na Índia mesmo algumas classes de yoga, mas eram para homens, né, jovens, professores que davam aula de yoga para filhos de marajás, né, que queriam trabalhar o corpo físico, né, para que também estivesse pronto para batalhas e qualquer situação de perigo que pudesse vir a enfrentar. Então, o yoga moderno ele começa como yoga terapia, um yoga voltada para uma única pessoa, né, um yoga personal. Depois ele começa a se espalhar em classes, né, em sala de aula só para homens, jovens que passam a praticar. Depois, por volta, se eu não me engano, acho que beirando já a década de 50, é que a gente vai começar a ver mulheres praticando yoga, né? E aí já tá disseminado, né? Assim, a gente já tem grandes mestres de yoga viajando pelo mundo a partir da década de 50 e 60, né? Que começam a pautar que o yoga é mais que religião e guerra. Entendi. Essa ideia do benefício na saúde como prevenção de doenças, né? As posições de yoga trazendo prevenções, né, de doenças. Em relação à saúde mental, Marcela, ansiedade, depressão, como é que age esse benefício, né? Como é que saúde mental? Você me ouve agora? Cortou um pouco agora. Agora sim, fala. Em relação à saúde mental, ansiedade, depressão, principalmente esse momento de pandemia, o que você tem observado nas pessoas, nas demandas que as pessoas têm trazido e como você tem visto a prática agindo na vida dessas pessoas, né? A prática da yoga agindo. A gente está num momento difícil, assim, recentemente foi divulgado, né, pela Organização Mundial da Saúde, a gente, no Brasil, sofre de uma epidemia, existe a pandemia do coronavírus, mas existe a epidemia da ansiedade. Então, o nosso país, o Brasil, hoje, é o país com o maior número de ansiosos no mundo inteiro. Então, a gente bate o recorde de pessoas ansiosas no Brasil, e hoje a gente tem... o Brasil também é o país com o maior número de depressivos da América Latina, e no nível das Américas só perde para os Estados Unidos. Ele estaria em segundo lugar depois dos Estados Unidos, tá certo? Então, com a pandemia esse quadro piorou, né? Porque ficar dentro de casa com a família, tinha muita gente que não estava mais habituada a fazer isso. E depois o medo mesmo do coronavírus, né? O medo, a antecipação da desgraça, né? Da contaminação e de problemas que pudessem vir a ter, né? De morte, por exemplo, etc. Então, a gente se deparou com um quadro de pessoas muito mal mesmo, desenvolvendo... Quem não tinha, desenvolveu depressão, e quem já tinha, isso piorou. E pessoas que antes não tinham crises de ansiedade começaram a desenvolver crise de ansiedade durante a quarentena, né? A ponto da gente saber, né? As pessoas ligavam pra gente para relatar. Você também, né? Recebeu pessoas com esse quadro no seu consultório. Então, o que acontece nesse processo, né? O yoga passa a fazer parte da vida de muita gente que, inclusive, tinha preconceito com yoga, que não aceitava o yoga, achando uma coisa muito esquisita e tal, porque a prática fazia com que a pessoa diminuísse o nível de ansiedade. O que é isso, né? Tanto depressão como ansiedade é o uso excessivo do cérebro, da mente. E aí a depressão, o apego ao passado, né?
tensões relacionadas a isso, a ansiedade, o medo do futuro, né? Uma projeção repetida, né? Do que pode vir a acontecer. E aí, a prática do yoga, quando você começa, né? Você se desconecta dos seus pensamentos, porque você tem que se concentrar na prática. Então, o fato de fazer aquelas posturas esquisitas faz com que você mantenha a cabeça no agora. Então, você não fica usando sua mente para pensar no passado, nem fica antecipando nada, porque você precisa estar o tempo todo conectado, do contrário, você pode se lesionar, né? Diga. Traz para o momento presente, né? E conjugado aí o movimento com a respiração. A gente vê que a respiração, ela tem também essa, eu não sei se tem algum efeito, né? Mas eu acho que acalma também os pensamentos, né? A respiração, ela tem um efeito de acalmar a mente. Sim. Tem também, né? Isso. Quando existem pesquisas sobre isso, acho que, se não me engano, na USP, né? Que diz o seguinte, que naturalmente nós temos uma tendência de inspirar devagar e soltar o ar rápido, né? A glote, ela fecha numa velocidade que faz com que a exalação ela seja acelerada, naturalmente. E aí existem pesquisas que dizem que quando você solta o ar devagar, você está fazendo algo antinatural. É como se você estivesse fazendo um exercício para que o ar saia devagar. Então você inspira normalmente e a saída de ar ela é lenta. Nesse processo de lentidão, você libera endorfina. Eu esqueci o nome do que é endorfina, mas o mesmo processo que faz você liberar endorfina quando corre, faz exercício. Isso. Quando você corre e faz exercício físico, você faz algo antinatural, libera endorfina. O processo de soltar o ar devagar é exatamente a mesma coisa. É um exercício, de certo modo, que você está fazendo, e aí você libera endorfina. Perfeito. E aí, só a respiração faz com que você já relaxe, porque a endorfina vai relaxar músculo, vai relaxar coração, vai fazer com que você, inclusive, pense menos, porque o seu cérebro não vai ficar tenso. Então, de fato, a respiração faz diferença. São benefícios na saúde mental, desacelera o pensamento, melhora a ansiedade, para tensões corporais. Eu do yoga, parece que tudo volta para o lugar. É impressionante. E isso é algo que eu vejo, né? Eu enxergo esses benefícios. Então, também, né, uma forma de ansiedade também está em muitas tensões corporais, né? Que as pessoas têm, muitas vezes, de ficar bem rígida. E você vê também essa melhora nas pessoas? Que tensões, nódulos de tensão. Melhora física nas pessoas? Silvana, batendo palma. Silvana pratica com a gente. Ela tá aí, olha. Tá aí, né, Silvana? Nossa colega. É isso mesmo. Nossas práticas fazemos juntas. Então, Marcela, eu queria também perguntar, né? Eu trabalho muito com transtornos alimentares, pessoas que têm problemas de percepção de imagem. E tem até um filme na Netflix, né? Maris, a cura pela yoga. Uma moça com anorexia, que ela se cura através da yoga, né? Nessa percepção de imagem. E uma coisa que eu queria que você falasse também, que eu acho bem interessante na yoga, é quando você diz, encontra um ponto de esforço que não vai te machucar, mas também não vai te deixar na zona de conforto, né? Não vai te deixar no comodismo. Então, esse ponto, essa percepção do corpo, onde eu posso ir, qual o meu limite que não vai me machucar, né? Isso daí é um princípio? Como é que é isso? Como é que a yoga traz essa observação do corpo, né? Essa constatação dos limites, superação dos limites, né? Porque hoje em dia as pessoas, principalmente essa coisa da dieta, né? De muitas dietas rígidas, superar limites, resistir, e é incentivado até às vezes fazer algo além, né? Que pode machucar o corpo, que pode se exceder. E eu vejo muito essa moderação, esse ponto de moderação. E isso é possível quando você pratica na yoga levar para a vida isso também? Como é que funciona? Sim. Sim. No yoga a gente usa o que você falou, né? Aquele princípio. Ache conforto no desconforto, né? A gente vai fazer algo que
vai levar a uma abertura de peito, né, a um estiramento de perna, ao tentar alcançar, né, uma perna com seus braços, vai gerar um certo desconforto, mas esse desconforto tem que ser confortável, ou seja, aquilo que você consegue aguentar sem gerar dano, né? Então, você não vai fazer menos, você vai fazer aquilo que você consegue de modo que você fique confortável. Dentro do yoga existem os princípios, né, que são chamados de yamas e niyamas, e um deles a gente chama de a não violência, né? Então, quem pratica yoga tem como princípio a não violência. O que é não violência? Não fazer mal ao outro, mas não fazer mal a si mesmo. Então, você precisa praticar yoga com consciência, porque você não pode violentar a si mesmo em hipótese alguma. Então, esse é o seu Lesionar, limite. né? Se lesionar, fazendo algo ainda que você não está ainda preparado, é tudo gradual, né? A evolução das posturas. Mas, ao mesmo tempo, não pode se acomodar, né? Tem que ter o esforço, mas com essa consciência. Isso, você tem que praticar, porque senão você está roubando, que aí a gente também não pode roubar. Então, a gente diz que quando você faz menos, você está roubando, aí não é legal. E aí, mas também não exagere, porque a gente não pode praticar violência. Então, são dois limites pra gente. Você pratica, mas não exagera, mas você pratica. Então, você tem que ter consciência de qual é o seu limite, porque você vai praticar ali. E aí, quando você entende isso, que você não vai fazer mais do que deve, você não faz mais do que deve, você faz só aquilo que você pode. E o professor tem que aceitar isso, porque cada pessoa tem um limite diferente. E a gente que é professor não obriga ninguém a fazer nada que não queira, nem que não possa. Isso. Não tem aquela coisa. Descoberta. Diga. É uma descoberta para a própria pessoa, né? Uhum. Quando ela Perfeito. para descobrir isso no corpo dela. Tem pessoas, Marcela, que estão muito desconectadas do corpo, que estão no automatismo da vida, no estresse, não comem prestando atenção, a relação com a comida é no automático. E quando você para perceber esse ponto corporal, né? Qual é o ponto? Sim. Eu acho que isso tem um autoconhecimento aí importante para si, que você acaba levando para a vida, né? Sim. Tem uma coisa que é isso, você aprende a dizer não. Você aprende, se alguém diz, você tem que fazer isso, e você não se sente à vontade para fazer, você vai dizer, não, não vou fazer. Você aprende na sala de yoga que você é o seu limite, você sabe qual é o seu limite, você tem que respeitar, porque você é um ser divino, né? No yoga nós somos seres divinos. A gente não é filho de Deus, né? A gente é o universo, é como se a gente fosse uma parte do Deus. Então, nós somos uma parte desse Deus universal. Então, eu não sou filha de Deus, eu sou um Deus. Você é uma deusa. As pessoas são deuses na Terra, né? E a gente pratica yoga, inclusive, para lembrar disso. É quando a gente vive, né, sendo dominado pelos desejos, a gente esquece que a gente é uma parte da divindade. A gente pratica yoga para lembrar que é parte da divindade. Então, a gente, como Deus, como Deus de si mesmo, né? A gente não pode violentar a gente mesmo. Então, se eu aprendi na sala de prática que eu não vou fazer uma postura ruim para mim, depois eu não vou fazer coisas que venham me prejudicar. Então, seja no trabalho, seja na família, você começa a entender que tem limites e você não vai mais se machucar. E aí, se existe um ideal de beleza que a sociedade prega, você até pode, né, entrar nessa história assim, vou emagrecer porque as pessoas mais magras são bonitas, mas determinadas coisas você não vai fazer porque você sabe que aquilo vai gerar dano para você. Você não vai fazer, você não pode. Né? É uma violência. De você não permitir isso com você mesmo. E é uma constante da gente. Oh, desculpa. Marcela, que nas pequenas coisas, né? Por exemplo, eu quando vou dar um exemplo pessoal, quando eu pratico a yoga, eu já estou mais atenta à postura que eu me sento. Deixa eu dar um conforto para meu corpo. Deixa eu ver se tá doendo aqui. Será que desse jeito tá dolorido? O jeito que eu tô com a minha perna, o jeito que eu tô com a minha coluna. Aí eu tô sempre me corrigindo durante o dia e pensando, né? Nossa, como eu tô atenta a mim. Talvez sem a prática da yoga, as pessoas não ficam tão atentas como fica estimulada, né? Isso fica estimulado quando você pratica.
E aí, dessa prática de si, você leva isso para a vida de outras formas, nos outros Uhum, comportamentos. Eu acredito uhum, bastante nisso, né? E a gente trabalha, né, muito assim a psicologia, né? Você é psicóloga, nos sim. formamos juntas, inclusive, né? Nos formamos juntas. E Isso a mesmo. psicologia traz isso, né? Esse Sim. autocuidado. E eu Uhum, acho que a yoga também é uma forma de autocuidado, é uma forma de prevenção de doenças, é uma forma de sabedoria que uhum. você leva para a vida. Então, pessoal, é, a gente já tá, acho que já daqui a pouco chega, né, no horário da live. Não, ainda Quanto tempo ainda? são 8h15, a gente começou acho que 7h40, É. 7h41, ainda tem Ah, é que tempo. a gente não começou 7h30, é verdade. Atrasou um É, pouquinho, né? Então, isso. só para calcular aqui um pouquinho o tempo. É, o pessoal que desejar fazer yoga, experimentar, né? Marcela, professora, recomendo. É, Oh, a prática tem trazido benefícios para a minha vida e como vocês ouviram agora na live, né? É uma ferramenta para melhorar a saúde física, emocional, a questão da concentração. Eu tenho visto no consultório, Marcela, muitas pessoas reclamando do ensino online, o quanto que não conseguem se concentrar, principalmente adolescentes. uhum, Adolescentes, aquele conteúdo, perde aquela sim, interação da sala de aula, né? Aquela interação, aquela questão dos grupos mesmo, da riqueza da uhum, aprendizagem enquanto troca, né? Estimulando o grupo, estimulando a socialização. E a gente vê que isso tem tido impacto nos adolescentes, principalmente. E você recomenda, né, também nesses casos de concentração, dificuldade de se uhum. concentrar, de aula, a yoga também traria benefícios para eles. Sim, existem também pesquisas que falam que pessoas que sofrem de TDAH, né, que é o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, não precisa ser o caso de todos os adolescentes, né, mas existe Uhum, é, evidências mesmo de que se você pratica yoga e meditação, diminui mesmo a ansiedade, né? Porque você passa a se conectar com uhum, o presente, você respira melhor, você relaxa os músculos do seu corpo, né? Você começa a pensar que existem outras preocupações mais importantes do que o que vai acontecer depois. E quando uhum, você pratica yoga, você precisa estar concentrado. Se você não estiver concentrado, você cai, você se lesiona, você não consegue praticar, porque você tem que permanecer, né? Você tem que permanecer lá, olhando para cima, né? E isso. aí até alguém dizer assim, saia da Convoca, postura. convoca, convoca você para o presente, não tem jeito, senão, né? Isso. Você tem É isso que mesmo. manter seu olhar concentrado, senão você não E os faz. benefícios da prática também, as pessoas que estão tendo aula, faculdade online, que estão com dificuldade de concentração, é possível Uhum, também, com a prática, melhorar, né? sim. Eu tenho visto também a questão da compulsão alimentar, Uhum, né? A gente trabalha muito, porque não é só a questão da dieta, do nutriente, né? Do que comer, e sim a uhum, velocidade que se come, o contexto que se come. Tem pessoas que uhum, comem, não, tem um episódio, né, de exagero alimentar, com alimentos que não aprecia muitas vezes, não estão ali prestando atenção, fazem uhum, no automático. Então, isso é uhum, falta dessa presença, né, também, uhum. Sim. dessa conexão. E eu acredito que a yoga traz essa percepção do presente e que você Uhum, leva, inclusive, isso na alimentação, né? Atenção no aqui e agora, conectar com o presente sim. na hora de se alimentar. E existe uma tendência, né, da ansiedade e do estresse, a pessoa ficar no automatismo. E esse automatismo se Sim. estender a não saber sentar direito, por exemplo, a postura numa cadeira, de ficar numa posição que machuca e nem perceber, porque está tão no automático, né? Quando você está fazendo a É. yoga, você para, você se conecta, você fala, nossa, deixa eu Uhum, daqui comer, deixa eu perceber, deixa eu fazer isso com presença. Então, é algo que sim. os benefícios são incríveis, né? Eu experimento isso na minha vida, Uhum, né? A pandemia, a yoga trouxe para mim mais concentração, tensões corporais foram aliviadas. Eu uhum, sou muito adepta aí da prática. É um remédio para mim também, né? Como você falou.
não sabia que trazia esses outros benefícios aí nessa parte, né? Endometriose, dores de coluna, sim, tantas coisas que você vai aí fortalecendo. Então, uma gama de possibilidades aí, né? sim. De prevenir várias doenças. Então, pessoal, Marcela, o contato dela, né? Quem estiver aí assistindo, Marcela é excelente professora. E eu queria saber, Marcela, você quer deixar algumas palavras, alguma mensagem, para algo que você queira enfatizar aqui dessa live de hoje? Uhum. Eu acho que diante de situações difíceis, né, a gente está passando por um período de desafios constantes, né, onde todo dia a gente está sendo surpreendido por coisas novas. É importante manter a tranquilidade, né, a mente aberta, a serenidade. Se, se alguém sentir que não consegue fazer isso sozinho, o ideal mesmo é perceber, correr atrás de um psicólogo mesmo, um psiquiatra, tá certo? A gente não vai substituir yoga, a gente não vai substituir terapia por yoga, não é isso, mas uma estratégia de atividade complementar mesmo, que realmente faz grande diferença, o yoga como uma prática mesmo para aliviar essas tensões, porque você vai começar, a mente ela vai silenciar, o seu corpo vai relaxar e você vai começar a ver a vida de uma outra forma. E aí, a prática constante do yoga vai te ajudar a estabelecer um novo estilo de vida, que é isso que a gente hoje pauta, né? Como você falou no início da live, a vida acelerada, que faz com que a gente não pense mais no que a gente faz, que faz com que a gente se relacione com os outros de qualquer jeito. O yoga vai te ajudar a dar essa pausa para que você venha qualificar, né, o seu cotidiano e a sua relação com os outros. É A isso. qualidade de vida, né? Por isso que eu Isso. coloquei o nome do projeto, Projeto Mais Qualidade de Vida na Pandemia, porque eu acredito muito Excelente. que a yoga é algo que traz qualidade de vida, que traz ajuda na resiliência, né, para enfrentar esses momentos, né? Então, é um momento, Marcela, que a gente se depara com muitas coisas, né? Eu conheço pessoas que tiveram muitas perdas, a Sim. gente fica no sentimento de compaixão, né? De ver pessoas aí, né? Que tiveram realmente histórias, né? Surpresas desagradáveis aí nessa pandemia. E, ao mesmo tempo, a gente também tem um otimismo de ver também pessoas se reinventando, de pessoas que estão buscando novas saídas, encontraram oportunidades também, né? Nessa pandemia de vender online, né? Desenvolveram online alguma atividade também. E conseguiram ver saídas, ver possibilidades, né? Disseminaram mais um trabalho, porque com a ferramenta online você alcança também, você ultrapassa fronteiras, né? Eu participei nessa pandemia de aulas, de encontros, assim, com pessoas de vários estados. Nossa, se fosse todo mundo se transportar, né? Para poder ter essa... E talvez não era tão incentivado antes, né? Esses encontros com tanta frequência, porque, congressos, tudo isso. Então, Sim. ter da interação social, eu acho que cortou e depois voltou. Tá tudo bem agora? Tá. Sim. Tá me ouvindo? Tá. Uhum. Pronto, Tô te ouvindo sim. apagou e voltou. Deu uma Então é pausa. isso, é um momento, né? E como você falou, a forma que a gente encara tudo isso é tão importante. E a yoga, ela traz isso, né? É a yoga ou o yoga? Como é que fala? É o yoga, mas o yoga. no Então fim é tanto faz. Não, mas é bom saber, né, como é, porque às vezes a gente eu escuto de um jeito num lugar e depois eu escuto de outro. Porque em reportagens na internet tá escrito a yoga mesmo. Não é um problema seu, não. É disseminado como a yoga. A yoga. Então, o yoga, como é que a gente pode entender, né? Tem alguém falando aqui, estou em Salvador e amei voltar à aula de yoga com a Marcela em Aracaju. Que bacana. É que ela faz aula online. Pessoal aqui assistindo, os alunos. Silvana estava aqui, né? Alcineide aí agora. A minha mãe estava aqui também assistindo. Bacana. Pessoal, em busca aí de conhecimento. A gente vai deixar gravada, né, Marcela, a live. Sim, acessível. sim.
acessível para quem não puder, não pôde hoje, né? Poder assistir hoje, fica aí disponível para Isso. ver em outro momento. É um tema muito rico, eu estou muito feliz, né, com a sua participação. E eu queria agradecer Oh, essa contribuição, né? Porque a gente precisa realmente de recursos nessa pandemia, de sim. ferramentas, né, que ajudem a gente a olhar para a vida de outra forma, a proteger de doenças, né, prevenção e principalmente a saúde mental. Então, eu acho que o yoga é uma grandiosidade, ele abarca. É. E que bom que você trouxe tão explicadinho, né? Foi muito, muito bom ouvir você falar, né? Você tem uma Oh, que paixão, assim, a gente bom. vê que você fala com paixão, assim, dessa Eu prática, não dessa vivo mais sem filosofia. isso. Muito bacana. É, Namastê. é isso aí. Então, eu queria saber se você quer acrescentar mais alguma coisa. Não, acho que é só isso O mesmo. Estou tempo, que feliz de estar tema? aqui. Obrigada pelo convite, Adele. Você é uma pessoa muito especial, né? A gente se conheceu muito nova e aí já se vão alguns pequenos anos, né? Poucos anos, né, Muitos Adele? anos. E a gente ainda mantém contato. Admiro bastante seu trabalho, né? Sempre recomendando. Você é uma pessoa muito sensível no que faz, então bastante cuidadosa também. Então fico grata pelo convite, né? E de poder fazer essa parceria com você. Uma troca maravilhosa. Estamos aqui, vamos levar essa informação, Então né? tá Que a gente bom. tem o benefício, levar para as pessoas aí, para as pessoas conhecerem cada vez mais. Ela disse aqui, no domingo, as posições que mais gosta, e eu tento acompanhar. Eu já entrei também no Ai, domingo, e o negócio foi difícil, viu? Eu não consegui fazer tudo, não. As posições foram um negócio mais elaborado ali. Live aos domingos, né, Marcela? Qual o horário de suas lives aos é, domingos que domingo você 11 dá horas da aula? manhã, Domingo, 11 horas é, da no manhã, Instagram. no Uhum, Instagram. E o contato também isso. está no seu Instagram, o contato para quem quiser conhecer, É, experimentar as suas telefone aulas. não. Eu posso deixar Pelo aqui. Instagram, né? O Pelo e-mail é direct. marcelatete, arroba, isso. Isso. Você quer Você que pode deixe ficar à e-mail e vontade. telefone? Você pode ficar à vontade, porque também tem o seu Instagram, né? Uhum. Que a gente está aqui, Marcela Dogni, e a Sim, pessoa entra no contato no isso. direct, Uhum. né? E Marcela Tete solicita o Ogni, telefone, isso, solicita Yogni isso. e pega. No domingo ela pega pesado, olha, Marcela, dizendo que no domingo as suas Então, lives. não, eu já falei que é o seguinte, eu dou aula regularmente durante a semana. No domingo eu tô no Instagram, eu não vejo ninguém, eu só faço o que eu quero. Aí, na segunda-feira eu volto a ser professora das pessoas. Entendi. Você faz mais para demonstrar, né? Um pouco, É, acaba sendo. Tem um público que né? vai fazer sempre. Que a gente sente falta, né? Até no domingo, às É, vezes. Acorda então, assim, diz, eu quero fazer uma yoga hoje. E aí faz junto. Muito bom mesmo. e acontece. É uma forma legal, assim, quem não está podendo vir, né? Por exemplo, a Uncineide, ela mora em Salvador. Quando ela morava em Aracaju, ela praticava com a gente presencialmente, né? Mas ela agora em Salvador não consegue. Uhum, Então, no domingo ela pratica, né? Então, sim, tem gente que está em outros lugares e aí o domingo é a forma de encontro da gente. que bacana. É verdade. E assim, eu percebi, Então, Marcela, que essa adaptação online, você achou que as pessoas se adaptaram sim. bem? Eu consegui, acho que você transmite a aula, né, de uma forma no online que a gente visualiza bem as posições. Uhum. Porque tem pessoas que acham que é impossível. A online, não. Eu já vi muita resistência, né, Sim. dessa parte. Mas eu me adaptei muito bem. Você passa, transmite as posturas de uma forma, né, que a gente observa, você é bem Uhum. cuidadosa, observa se a gente está fazendo o correto. É muito fácil pegar o jeito, né, que você passa. É, você vai fluindo, né? Dizendo, olha, a direita, a esquerda, apoia a perna aqui, faz assim, Ah, que bom. respira. Então você vai, parece que está junto com a gente ali, pegando na nossa mão. E isso daí a gente vai se sintonizando, conectando com o nosso corpo.
E Uhum. gratidão, gratidão que Oh, é algo que você está fazendo bem a muitas pessoas aí, né? E nessa que pandemia, bom. pessoal, eu convidei Marcela, né, aí o projeto Mais Qualidade de Vida na Pandemia, para alertar as pessoas, né? E dizer, olha, tem coisa boa, viu? Quem quiser buscar yoga, você tem todos esses benefícios aí que a gente falou na live, que é Uhum. vasto, né? É muito vasto as possibilidades, né? São muitas possibilidades. E agradecer a Sim. você por esse Uhum. momento, pela tantas informações, né, relevantes, bacanas aí, e tentar aplicar essa sabedoria, né? Próxima Uhum. semana, nós temos a convidada, na quinta-feira, dia 8, às 7h30 da noite, a convidada Priscila Silva, oftalmo, que ela vai falar Uhum. como cuidar da saúde dos olhos na pandemia, em tempos de home office e de ensino online, né? Será a próxima live. E eu agradeço Muito legal. bastante. E como é que tá aí o tempo? A gente pode já. Pode, já deu 8h30. Sim, Uhum, tudo bem. Então, muito participativos, né? Aí, tá o certo. pessoal vem interagindo e vai ficar gravada. Quem não viu, quiser passar para algum colega que está Uhum. precisando dessas informações, fica a Uhum. dica, vai ficar salva a live. Ok? Um beijo, Tá boa bom. noite a Tchau, todos. Boa tchau. noite, Marcela. Tchau, Beijo. tchau. Boa noite, Adele. Tchau, tchau.